Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Iago. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje de um tema que é relativamente polêmico e cabe algumas nuances, tá? Então eu vou tentar entrar nesse tema polêmico sem ser polêmico, tá? Se eu conseguir, show. Se eu não conseguir, já me desculpe de antemão. Que é a famosa performance do Haaland contra as grandes equipes, tá? Isso foi amplamente divulgado, que o Haaland não joga bem contra grandes equipes, e os números da Next Step vão nessa direção, mas eu acho que cabe um debate, tá? Eu acho que cabe um debate, e a gente vai fazer isso depois da nossa grande vinheta. Seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre o Haaland, e eu sempre gosto de fazer esse preâmbulo antes de a gente começar. Não necessariamente olhar um jogador, e aliás eu estou pegando a caneta e a prancheta, então caso vocês ouvirem um barulho é a prancheta caindo ou a caneta caindo. Não necessariamente falar de algum jogador indica você categorizar esse jogador. Qual é o grande ponto? Quando a gente fala do Haaland, a gente está falando de um moleque novo, então assim, acho que o menino tem 22, 23 anos no máximo. E esse jogador tem uma curva de aprendizado para ter. Então assim, você imaginar, se a gente for olhar uma geração antes, ou pelo menos algumas gerações antes, né? Uma ou duas gerações no futebol, a gente vai ter, por exemplo, o Benzema. Benzema surgiu no Lyon, a gente está falando do Benzema bem novinho no Lyon, reserva do Fred, que foi para a Copa do Mundo em 2014. E nesse cenário do Benzema, reserva do Fred, quando ele vai para o Real Madrid, ele ainda tem uma disputa muito boa, durante muito tempo, com o Higuaín pela camisa 9 do Real Madrid. Ele vai se consolidar no Real Madrid no trio BBC, já com seus bons 27 anos de idade. Quando você vai falar do Lewandowski, por exemplo, ele demora a surgir. Ele vai surgir naquele Dortmund já com 26, 27. Então você vai ter o Dortmund, Bayern, Barcelona. Você vai ter um tempo de consolidação desse cara como um grande camisa 9. Quando você vai observar o Harry Kane, é a mesma coisa. Há um tempo de demora até esse cara se consolidar. E aí tira a questão dos títulos. Estamos falando só de como joga dentro daquelas equipes, tá? Então, se você olhar os grandes camisas 9 do perfil do Haaland, ou o mais próximo possível disso, né, você tem nesse cenário uma clara diferença de idade entre o começo do sucesso desses caras para o começo do sucesso do Haaland. Esse é o primeiro ponto. E há um tempo de aprendizado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Há uma curva de aprendizado, o Haaland está no começo dessa curva. Então não dá para cobrar performance de 30 anos de idade de um cara de 23. Esse cara tem muito o que aprender no jogo. Pô, mas ele já soluciona coisas absurdas. Parabéns para ele. Dito isso, tem uma curva de aprendizado. Tá? Esse cara pode passar mais rápido que os outros. Lindíssimo. Vai depender da capacidade, da inteligência dele de jogo. Mas passar por isso exige tempo. Então assim... os números apontam que ele é ruim. Não. Os números apontam que ele encontra dificuldade no cenário. Agora, daqui para frente, cabe a ele e a comissão técnica do Manchester City encontrar diferentes estratégias para superar isso. Tá? Então, vamos aos números, tá? Para a gente ter esse primeiro embasamento. Primeiro número que está aí na tela para vocês. Se a gente olhar a Premier League, o geral da Premier League, você vai ter o Haaland como o melhor cara de conversão e de finalização, tá? Isso pegando os atacantes, os camisas 9 ali. E ele participa do jogo muito menos na hora do passe, de dar ritmo ao jogo e de progredir em campo. E aí vem o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês, referente à progressão, tá? A gente vai passar algumas vezes isso aqui no canal, então é bom a gente explicar. Iago, o Haaland progride menos? Sim, de fato ele vai progredir menos, por quê? Estamos aqui, deixa eu até voltar para a câmera cheia. Estamos aqui com o campo, ok? Está batendo a iluminação no campo.
Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos colocar que o sentido da defesa para o ataque é esta seta que está aqui. Está aqui. Ok? Então, estou atacando para cá. Se o Haaland recebe a bola nesse ponto, em azul que está aí para vocês, o que acontece? Ele vai ter, matematicamente falando, este espaço aqui, vou tirar o Haaland, mas esse espaço que está em preto, aqui para progredir. Ok? Se ele, por exemplo, fosse comparado com um goleiro, vou pegar outra posição extrema do campo, então o goleiro está aqui na parte de baixo, o goleiro, se ele quiser no tiro de meta percorrer o máximo possível, ou seja, tentar atingir a meta adversária, ele vai percorrer uma área muito maior. Então, o que acontece? Em indicador de progressão no campo, quanto mais distante você estiver da meta adversária, maior a sua progressão. Quanto mais próximo você estiver da meta adversária, menor a sua progressão. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que indica, no caso de um Haaland, por exemplo, dele aumentar o indicador de ritmo ou de progressão, que vão estar associados grande parte das vezes. Isso quer dizer que ele está descendo uma linha para buscar bola ou para participar do jogo e está mais distante no momento da finalização. Esse é o ponto, tá? Então, nesse cenário, se você está olhando ali 100, 100, 32, 24, quer dizer que ele está bem mais próximo da área, ou seja, ele não progrediu tanto e ele está concentrado na área. Então, esse cara largou mão de participar dos números de passe que o City vai ter e foi direto para a área, beleza? Então, temos esse primeiro cenário. Vamos entender que nesse cenário que a gente está colocando aqui, possa variar por mando de campo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar como analista é se ele está encarando o mando de campo de maneira diferente. Então, se ele tiver, por exemplo, como a gente já falou aqui no canal, encarar o mando de campo de maneira diferente na Champions, ele teve esse tipo de indicador, você já começa a separar algumas coisas. Poxa, é a viagem? É a forma como a equipe joga fora de casa? É a forma como a equipe atua como mandante? Então, acontecia muito isso no City do ano passado, né? Quando a gente olhava o mando de campo, a gente pode lembrar, por exemplo, da temporada passada, do jogo contra o RB Leipzig, né? Pela, se não me engano, oitava de final da Champions. Quando você observa aquele cenário, você observa que no primeiro jogo, que foi, se não me engano, 1-1 ou 2-2, o Manchester City optou por não atacar, mesmo em posse da bola. Então ele ficava trocando passes para chegar vivo ao Etihad. Quando ele vai ao Etihad jogar como mandante, aí foi aquele 7-0 com 5 gols do Haaland. Então perceba como há uma diferença de comportamento da equipe que impacta no individual. No caso do City dessa temporada, a diferença é muito pouca. Então, se você está observando o Haaland com 93 de mando de campo, como mandante, né? 93, 92, 30 e 21, não muda muito, jogando fora de casa. Então, assim, como visitante, ele até vai melhor se comparar, né? Não necessariamente entre as duas, mas assim, ele é o melhor jogando como visitante, ele é o melhor atacante jogando como visitante, e ele é o segundo melhor, ele perde para o Isaac do Newcastle, jogando como mandante. Mas assim, nada de diferente, assim, nada que chame a atenção para um analista de que haja diferença entre os dois estilos de jogo, não modifica tanto. Onde você vai ter uma modificação na qualidade de jogo do Haaland, de fato. Você vai ter uma modificação dessa qualidade quando a gente começa a olhar os grupos, tá? O que é o grupo, Iago? O grupo é basicamente uma divisão que a gente faz aqui na Next Step em 3 categorizações. Então eu vou ter o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Grupo 3 são as equipes de zona de rebaixamento, basicamente, né? Os 4 últimos numa competição de 20. Tá? No grupo 1, eu tenho os 4 primeiros. No grupo intermediário, eu tenho o restante dessas equipes. Então eu tenho aí aproximadamente 12 equipes. Então, se a gente estiver olhando esse cenário que a gente está categorizando, a gente observa o quê?
a gente vai observar que o Haaland, contra o grupo mais fraco, digamos assim, que seria o grupo menor ali, o grupo de zona de rebaixamento, o Haaland vai bem. 83, uma boa taxa de conversão, menor, uma boa taxa de finalização, menor do que o padrão dele, um bom ritmo de jogo, menor, e uma boa progressão, menor. Então, assim, ele tem índices bons, mas menores do que o que ele vem apresentando no geral. Tá? Da onde vem essa nota menor? Ou da onde a gente pode supor que vem essa nota menor? Dos jogos que o Haaland perdeu, ou que ele foi substituído, boa parte foram nesses jogos. Então você está falando de uma amostragem que ela tem menos minutagem, tá? E nessa menos minutagem você tira, obviamente, a possibilidade do cara ir construindo o jogo. Então a gente vai entender que talvez ali para esse grupo haja um grande ponto onde a comissão técnica como um todo abdicou de colocar o jogador. Então o jogador tinha ali um X de minutos para fazer, o que ele poderia fazer no máximo. O jogo já poderia estar resolvido, a situação já poderia estar controlada. Eu vou poupar os principais jogadores e vou tirá-los de campo. Então temos este primeiro cenário. Não indica uma grande preocupação, mas é um ponto de alerta. Onde está esse ponto de alerta? Contra essas equipes, um cara como o Haaland, jogando numa equipe como o City, precisa fazer muitos gols. Então aqui ele precisa ser o melhor. Então, assim, se é uma estratégia de comissão técnica, ok. Se não for uma estratégia de comissão técnica, for uma questão de dificuldade de jogo, e aí por isso, por exemplo, que ele pode sair nesse cenário, aí nesse ponto você já tem, de fato, uma preocupação a aparecer. Grupo 2. Aí você passa a ter basicamente aquela média que a gente estava olhando no cenário geral. Converter, finalizar, ritmo e progressão. Então, contra o grupo 2, contra o grupo ali do meio, e aí nesse grupo do meio, nessa temporada, você pode incluir Chelsea, você pode incluir o próprio Manchester United. Você tem ali um bom grupo, um grupo difícil, mas um grupo onde ele vai muito bem. Seja em casa ou fora, esse grupo vai muito bem. E aí entra o ponto de preocupação, que é no grupo 1, contra os melhores daquela competição. Contra os melhores, aumenta a progressão, aumenta o ritmo e despenca finalização e conversão. Tá? Então, a gente precisa entender nesse cenário o que de fato modificou do jogo e o que de fato modificou da participação dele. Se vocês lembrarem, o Guardiola muitas vezes fala sobre a necessidade do Haaland ficar mais próximo à área e não descer para buscar jogo. O Guardiola tem razão, tá? O Guardiola tem razão. Por que ele tem razão nesse sentido? Porque se você está partindo do mesmo pressuposto, e aí eu vou traçar essas linhas aqui, vamos supor que aquele valor próximo à casa ali de 27, 28 de ritmo, a gente esteja relacionando diretamente a uma faixa de campo mais próxima do gol, a gente teria o seguinte. Aqui voltamos às pranchetas, tá? E aí eu vou voltar a tela cheia para colocar na prancheta. Fica mais fácil. Vamos supor que nesse cenário a gente esteja falando desse jogador atuar nesta linha, tá, que eu tracei aqui. Ok? E que ele precise percorrer esse espaço mais à frente para atacar o gol. Tá? Então a jogada vai ser trabalhada, a bola vai nessa linha e aqui ele vai estar posicionado para fazer o gol. Se ele começa a descer uma linha, por exemplo, e começa a querer trabalhar mais próximo dos meios-campistas, ele ganha um espaço que ele tem que percorrer. E isso vai dificultar com que ele, no momento da finalização, esteja bem posicionado. Então ele se distancia do gol, basicamente, vou tampar minha cara aqui, ele se distancia do gol, e ao distanciar do gol, ele permite com que tenha mais marcadores, com que tenha uma dobra na marcação, com que tenha uma situação muito mais próxima de uma marcação já estabilizada para defender dos possíveis ataques.
Então, nesse cenário que a gente está falando, o Guardiola tem total razão. Que é, toda vez que for aumentar provavelmente o ritmo de progressão, né, o indicador de progressão e o indicador de ritmo, ou seja, ele participar mais ativamente do jogo, vai acabar acontecendo dos outros companheiros de equipe dele aumentarem as chances de gol. Mas a dele vai diminuir. E aí é uma conta que você faz na equipe. Tá? E aí está falando da equipe campeã da Premier League. Então, assim, né? A gente não está falando de crise nessas infinitas terras. O que acontece nesse cenário é justamente isso. Se aumentar a progressão e ritmo, o Haaland despenca na conversão. E aí é uma conta, um ajuste da comissão. Se isso é válido porque vai compensar através do aumento dos demais jogadores, então quem vai converter nos principais jogos é o Foden, é o De Bruyne, é o Bernardo Silva, é o Grealish, é o Doku, são outros jogadores que vão converter. Não é o Haaland. Já está organizado para que ele não converta, mas para que ele, por exemplo, abra espaço, vindo buscar um pouco mais essa bola, participando, mesmo que seja muito pouco em relação aos outros, mas o suficiente para puxar um zagueiro com ele nessa cobertura. E aí sobra espaço na última linha. Pode ser uma questão de estratégia. Mas perceba como os indicadores individuais vão diminuir e os coletivos ou os individuais dos demais jogadores têm que aumentar. Aí é estratégico. E aí que a gente chega no ponto de não ofender o jogador, né? Que é o seguinte, não necessariamente uma queda de performance do Haaland nos jogos decisivos tem a ver com uma queda de performance do City. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se há uma queda de performance dos dois, ou seja, do Haaland e também do Manchester City, em grandes momentos, e é normal, tá? Isso já seria normal por conta do aumento da dificuldade. Você vai errar mais quando você aumentar o nível de dificuldade aí no seu FIFA. Então, assim, imagina que seja mais ou menos essa proporção, tá? Se você for observar esse cenário e falar que ele tem um problema a ser resolvido, você já está observando um cenário de aprendizado. Então aí faz parte da comissão pensar em conjunto com o jogador a melhor forma para se resolver os problemas. E você está falando de um jogador extremamente novo dentro daquela curva de aprendizado que a gente falou no começo do vídeo. Então perceba como não há um grande problema. O que há é um desencaixe em relação ao jeito que o City joga, mas você vai precisar entender como que esse cara se concentra, como que esse cara consegue performar, como que esse cara melhor vai definir jogadas para você conseguir construir tudo isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo, era um vídeo polêmico no sentido de atacar o Haaland, no sentido numérico, mas eu tentei ser o menos polêmico possível, porque eu de fato acho que é só uma questão de curva de aprendizagem. O City, na temporada que vem com mais 2 reforços, o Haaland tem um outro comportamento em campo, ou adquire a possibilidade de ter outras visões do campo, e aí faz 50 gols. E aí a gente está falando de um cara que aprendeu, mas precisou passar por um momento de dificuldade para aprender. Beleza? Então, é sobre isso este vídeo, tá? Gostou do vídeo? Por favor, deixa o seu like aqui no vídeo. Também compartilhe o máximo possível. Falta pouca gente para a gente bater os 1000 inscritos aqui no canal. Então eu peço que você compartilhe também. E é claro, né? Se você não está inscrito, você se inscreva e deixe seu comentário do que você acha de fato de tudo isso que a gente apresentou aqui. Beleza? Um beijo a vocês e até mais. Valeu!